Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira à noite a gente responde as perguntas aqui do nosso canal. No programa de hoje a gente vai falar então sobre guia de ondas, né? Quando é que você deve ou não usar e se ele é interessante aí pro teu projeto. É legal porque geralmente eu respondo mais de uma pergunta, mas como o assunto é bem interessante, eu resolvi a gente falar um pouco mais sobre ele, detalhar um pouquinho mais, e para que o vídeo não fique tão longo assim, eu vou responder apenas essa pergunta, mas quem andou perguntando nos vídeos, fica tranquilo que na medida do possível eu vou responder a cada um de vocês aí, certo? Então a pergunta veio do Vondeeidon, não consigo nem falar direito o nome do cara, tá? Me desculpa aí se eu não pronunciei direito o teu nome, mas ele comenta aqui: Renan, é possível ter cancelamento em dois ou mais transdutores devido à distância entre eles? Exemplo, se colocar o termo guia de ondas no Google Imagens, o primeiro resultado mostra isso, uma onda cancelando a outra. Cara, então vamos fazer isso, eu vou abrir aqui o meu computador, certo? Vou clicar aqui então no Google e vou colocar guia de ondas, tá? Vamos ver então, imagens... eu acredito que então seja dessa imagem aqui que ele está falando, e é interessante essa imagem aqui porque isso aqui inclusive fui eu que fiz, tá? Essas imagens aqui, na época que eu fiz um projeto de Line Array para Bomber. Quando eu fui trabalhar para Bomber, a gente fez um Line Array. Deixa eu abrir aqui os meus projetos, ó. Deixa eu botar aqui Line... Então tá aqui, ó, quando eu fiz um Line Array lá para Bomber, tá aqui os projetos, eu fiz diversos projetos para eles lá. Inclusive foi o projeto que foi para Dodge Ram que a gente fez lá para eles. E aqui tá a animação porque ainda era muito novo essa ideia assim de guia de ondas, né? Isso aí foi em torno de 2009 mais ou menos. Essa ideia de guia de ondas já se usava no mercado de áudio profissional, né, do PA, mas ainda no mercado de som automotivo ainda era muito novidade. Então a gente tinha desenvolvido esse guia lá na Bomber e eu criei a animação para poder mais ou menos explicar como era que funcionava um guia de ondas. Inclusive tem um videozinho aqui que eu tinha feito, né? Quem ainda não viu, dá uma olhada nele aqui, ó. E a confusão acontece um pouco aqui, tá? Porque quando eu penduro, coloco no arranjo vertical os drivers numa corneta que tem uma abertura grande, tanto na horizontal quanto na vertical, existe sobreposições entre elas. Na verdade, se isso aqui estiver em fase, não é bem um cancelamento, tá? Eu acabei colocando nesse vídeo cancelamentos com bifilters exatamente nesse ponto, mas na verdade não é bem aqui nesse ponto que acontece. O que acontece é que, por exemplo, a diferença do tempo que o sinal sai desse driver, por exemplo, e chega aqui, é diferente do sinal desse driver e que acaba chegando aqui também. Então essa diferença de tempo na entrega do sinal é quem gera o tal do combi filter, né? Por exemplo, quando eu tenho um paredão lá com um arranjo de cornetas, se eu estou muito perto do paredão, eu vou ouvir essa corneta muito perto e a de lá de cima distante. Então o tempo de entrega dessa corneta até o meu ouvido gera uma coisa que é chamada de combi filter. Um guia de ondas ele ajusta essa dispersão. Então, das primeiras coisas, o guia de ondas ele serve para controle de dispersão, certo? E depois a gente vai falar de outra coisa muito importante, que é o seguinte, ó, dá uma olhada aí na continuação do vídeo aqui, ó. Então o que acontece? Se você perceber, o guia de ondas, ele tem aqui como se fosse esse plug na parte interna dele, em que ele ajusta o tempo do sinal. Então percebe que o sinal que percorre esse caminho é basicamente o mesmo tempo do sinal que percorre esse. Então eles chegam aqui exatamente ao mesmo tempo, certo? E no vídeo eu continuo, mostro aqui, ó. Então tá aqui, ó, que ele faz uma formação de frente de onda plana, né? Então, ou seja, os tempos
acabam ficando iguais. E a gente, em aspas, não tem sobreposição da via. Claro que vai existir uma sobreposiçãozinha ali, porque em algum momento, como ele tem uma abertura, né, de 10 graus no sentido vertical, em algum momento elas acabam se encontrando. Agora, dependendo de onde eu estiver distante do sistema, o tempo que eu ouço os guias são diferentes, porque os guias que estão lá em cima, como ele não tem abertura suficiente para vir até mim, o sinal passa direto, então eu acabo não ouvindo ele, então por consequência não ouço esses tempos diferentes, que acaba não gerando combi filter. Outra coisa muito legal do guia de ondas é, como ele faz esse ajuste de tempo, eu consigo aproximar os centros acústicos de cada um daqueles sinais que são gerados. Eu não tenho um driver grande com centros acústicos separados do outro driver, né? Porque se o comprimento de onda, de acoplamento entre eles, for muito menor do que o centro, eles desacoplam e aí, por consequência, eu perco o benefício do ganho de 6 decibéis por acoplamento e acabo deixando fazer com que eles não sejam uma peça única, um conjunto único. Isso é muito pior nas frequências altíssimas, né, em que eu precisaria aproximar cada vez mais os centros acústicos. O guia de onda faz isso com muita perfeição, porque ele consegue usar um driver grande para eu ter alto nível de pressão sonora e ainda assim eu consigo reduzir os centros acústicos de cada um dos falantes, cada uma das saídas ali. Então eu melhoro o acoplamento de alta frequência e o controle de dispersão, evitando os combi filters, que foi aquilo que eu tinha colocado no primeiro vídeo. Ficou um pouco confuso naquela época que eu fiz esse vídeo ali, em 2009 mais ou menos, não estava tão claro na minha mente esse negócio, então a explicação ela tá correta, mas a forma como foi colocada ali é que não ficou bem exata. Por que é legal esse bate-papo? Porque dependendo do teu projeto, às vezes é bom ou não utilizar o guia de ondas, porque, por exemplo, percebe que o guia de ondas tem aquele caminho para poder acertar os tempos e melhorar o acoplamento. Mas, para fazer aquele caminho, você de uma certa forma perde um pouco de energia de alta frequência, porque aquilo ali, em aspas, vira um resistor acústico, né? Então, se você vai botar poucas guias, e é óbvio que no arranjo vertical, não faz muito sentido, porque os princípios das vantagens do ganho de um guia de ondas acabam acontecendo muito próximo. Então, se você vai ficar ouvindo esse sistema muito longe, meio que invalida assim, as vantagens, né? Então você acaba perdendo um pouco da alta para não ter muito benefício. Agora, se você vai fazer um arranjo vertical grande, né, que tem bastante tamanho, aí beleza, fica muito mais válido a ideia de você estar usando guia de ondas, certo? Outra coisa é que se você usa pouco, como o guia de ondas tem um controle de dispersão no eixo da vertical, se você botar uma peça ou duas, por exemplo, você pode botar com o rosto fora da dispersão e acabar também não ouvindo alta frequência. Para os casos que usam poucas quantidades de drivers de alta, não faz sentido usar guia de ondas. Quem usa muito, aí faz sentido. Esse guia de ondas da Bomba, ele é feito em plástico, então algumas pessoas acabam não gostando de utilizar ele, porque ele faz alguns barulhos, né? Ele tem alguns probleminhas ali da estrutura mecânica deles mesmo, mas a gente tem muitos bons guias no mercado. Eu, particularmente, acabo optando por construir os meus próprios, tá? Eu acabo construindo esse madeira, foi basicamente o que eu fiz no projeto da carreta Treme-Treme, então deixa eu abrir aqui. Quando eu fiz o line do projeto da carreta Treme-Treme, eu fiz os meus guias em madeira, né? Então aqui tem algumas imagens da construção e testes do guia. E lá, como era um arranjo vertical consideravelmente grande, né? Então tem aqui algumas imagens do arranjo que a gente fez. Inclusive tem aqui já ela instalada na carreta Treme-Treme, em que eu coloquei o guia de ondas em madeira, bem aqui no meio, ó. Eu fiz em madeira. Então é legal, assim, tu ter a possibilidade de fazer o teu próprio guia, porque você faz exatamente para o tamanho do teu sistema, né? Se você vai usar 10 polegadas, 8 polegadas, dependendo do falante que você vai usar, você faz exatamente. E se você vai ter um arranjo muito grande, como foi no caso da carreta Treme-Treme, por isso que eu optei em usar guia de ondas nas altas, e não necessariamente uma corneta, certo? Claro que o assunto sobre guia de ondas é muito mais complexo do que eu tô falando aqui, é basicamente um resumão pra gente ter um bate-papo, mas é o seguinte, ó, se você quiser aprender a construir o seu próprio guia de ondas, eu tô com um curso agora puramente online aberto, as inscrições se você quiser participar. É um curso que você pode assistir aí no conforto da sua casa, e além de eu ensinar você a projetar o seu próprio guia de ondas, conseguir fazer em madeira, ou daqui a pouco usinar ele em plástico, projetar o seu próprio guia de ondas para a sua real necessidade, nós vamos falar de um sistema por completo, tá? A gente vai falar de bateria, cabeamento, vamos falar de disjuntores, fonte, cara, toda a parte elétrica. Depois eu vou lá para a parte dos periféricos, que a gente vai falar de processador, mesa de som, amplificador, ensinar como é que mede potência de amplificador, entrada e saída, como é o casamento e impedância. Eu vou dar uma aula completa sobre alto-falante, você vai aprender todos os parâmetros do alto-falante, como escolher o alto-falante ideal para o seu projeto. Vamos falar de caixa acústica, eu vou ensinar você a fazer projetos. A gente vai falar sobre simuladores Bassbox, Horn Response, eu vou ensinar você a fazer esses desenhos que eu faço aqui, como eu fiz no projeto da carreta Treme-Treme, como você entrega um projeto para o seu cliente ou para o marceneiro que vai executar. Depois nós vamos falar sobre arranjo de sistema, como é que melhora o acoplamento pelo arranjo, processamento de áudio, alinhamento. Cara, é um curso bem completo de áudio que
serve para todo mundo, tá? Eu sempre costumo dizer que eu falo muito automotivo porque a grande maioria das pessoas que me acompanham são desse mercado, mas o curso serve para qualquer um porque áudio é áudio, independente do mercado que você trabalha. Se você tem interesse em participar desse curso, as vagas vão ficar abertas até o dia 30 de abril, agora de 2018. Tem um link aqui embaixo que você vai para um vídeo que explica detalhadamente tudo que você vai ver nesse curso. Se tiver interesse, clica no link, assiste o videozinho lá, é um pouquinho longo, mas vale a pena porque fala detalhadamente tudo que você vai ter no curso e como é que você pode se inscrever e participar dele, beleza? Cara, obrigado por ter estado comigo até agora, é muito legal fazer esse trabalho, eu adoro fazer, vou continuar aqui todas as terças-feiras e quinta com o programa de unboxing. Então continua nos acompanhando, deixa o teu comentário aqui para que eu possa tentar respondê-lo na próxima terça-feira, beleza? Um grande abraço e até depois.